Senhor presidente, senhores deputados que se acotovelam aí nas suas bancadas e que estão conosco aqui neste início de sessão, senhores telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale de Juazeiro do Norte, meus caros ouvintes da Rádio FM Assembleia, quero cumprimentá-los nesta manhã e, ao iniciarmos esta sessão, trazer para Vossas Excelências um assunto que tem sido tema nestes dias na nossa política e economia local, que quero aqui trazer o meu posicionamento perante a esta casa. O Produto Interno Bruto, PIB, de uma região é o indicador que mede a sua atividade econômica. Trata-se, portanto, de um indicador de crescimento. A notícia que trago hoje é que o desempenho do PIB do Ceará, no período de 2010 a 2013, teve um crescimento superior à média nacional, conforme revela a pesquisa Contas Regionais do Brasil, do IBGE. De acordo com o levantamento, a economia cearense registrou no período um aumento de 10,7%, ficando acima do resultado de 9,1% alcançado pelo país. Em um comparativo entre os estados que apresentaram maior crescimento, entre 2010 e 2013, o Ceará posiciona-se na 14ª colocação. Vale salientar que, durante o período, o Ceará conservou sua participação no PIB nacional em 2%, fato este histórico até o início dessa década. O Estado conserva a posição da terceira economia do Nordeste e, em 2013, colocou-se como a sexta economia em termos de variação anual do seu PIB, 5%, alcançando também nível de elevação acima da média nacional, que foi de 3%. No tocante às participações do PIB do Ceará por setores na economia nacional, o IBGE enfatiza o desempenho da indústria de transformação, 1,8%, da construção civil, 2,4%, e a agricultura, com 1,7%. Vale destacar que a pesquisa relaciona como setores importantes para a formação do PIB do Estado o de serviços, com a maior participação, são aproximadamente cearenses que nos assistem e nos escutam nesse momento, 75%, ou seja, 75% da riqueza originária no estado do Ceará, do esforço de todos nós cearenses, é expressiva na formação desta economia, seguido da indústria com 20,5% e da agropecuária com aproximados 5,2%. O setor de serviços registrou crescimentos no período de 2010 a 2013, passando de 73% para 74,4% de participação do PIB do Ceará. O aumento foi puxado em 2013, dentre outras atividades, pelo comércio, com 15,7%, e pelo setor público, com 23%. Como consequência, a indústria registrou uma pequena queda na sua participação, saindo de 21,9% para 20,5%. Caros parlamentares, ressalto ainda que o Ceará aparece em primeiro lugar no ranking no Nordeste na quantidade de novos empregos gerados no segmento de serviço, do qual o turismo faz parte. Do PIB arrecadado do Estado, 11,2% estão com o setor turístico. Diante do atual cenário econômico do país, diversas ações são cabíveis para que possamos manter e impulsionar um segmento tão relevante para o desenvolvimento não só do Estado, mas da região Nordeste. Nesse sentido, comento aqui que o Ceará terá um fundo de desenvolvimento para fomentar a cadeia do turismo. Conforme o titular da Secretaria de Turismo, Arialdo Pinho, os recursos serão advindos da concessão de equipamentos turísticos do Estado, como o Centro de Eventos do Ceará e o Aquário. Ainda de acordo com a CETUR, em valores que ainda não foram definidos, a ideia é que uma parte desse recurso venha na assinatura da concessão dos equipamentos e o restante seria administrado com base em percentual pago pelo concessionário ao governo do Estado. O projeto já se encontra sob a tutela da CEPLAG para que possa fazer com que se tenha no nosso estado do Ceará um fundo com essas características e que vise a promover a
atuação desse segmento do turismo, fomentado através de recursos advindos desse fundo. O próximo passo será a assinatura da criação do fundo e o encaminhamento ao Poder Legislativo para que nós possamos aqui fazer a nossa parte como legisladores e deliberarmos sobre essa importante matéria entre nós parlamentares. Atrair recursos significa desenvolvimento para o Estado. Essa é uma das alternativas para o nosso crescimento econômico. Uma cidade naturalmente turística pode e deve pensar em fomentar tal cadeia. Isso é importante registrarmos nesta manhã, tendo em vista que temos registrado a nível de Estado do Ceará, principalmente no que diz respeito à qualidade da infraestrutura na área do turismo, que temos procurado cada vez mais, e aí a iniciativa pública tem sido fundamental para conseguir coordenar esse processo de desenvolvimento do Estado, passando pela valorização de um processo de enquadramento em que as vocações, os potenciais regionais possam ser identificados com a promoção das atividades turísticas como atividade fomentadora do desenvolvimento do Estado do Ceará. E digo isso baseado nesses fatos que apresentei aqui, relativamente ao PIB, onde mostramos que a agricultura tem um impacto de pouco, ou seja, agricultura e pecuária, criatório no nosso Estado, que temos um Estado que tem uma área encravada, em sua maioria, no semiárido nordestino, mas que tem apenas da economia cearense, pouco mais de 5,2%, tendo seu impacto para gerar riquezas para aqueles que vivem no campo. Que temos uma indústria que se fortalece a cada dia, que se procura cada vez mais mostrar que um Estado que não é produtor de matérias-primas, que não tem uma pujança maior naquilo que é de fundamental, daquilo que produzimos aqui no Estado, para podermos beneficiar e fazer com que haja a sua transformação de insumo em manufatura aqui no nosso próprio Estado, mas nós temos mais de 20,5% do PIB gerado através da economia. E o principal setor, onde podemos dizer que em cada 4 reais gerados na economia do nosso Estado do Ceará, 3 vêm do setor de serviços. Tanto a nossa capital do Estado, Fortaleza, como também variadas economias dos municípios no interior do Estado e na região metropolitana, tanto de Fortaleza como região metropolitana do Cariri, temos fortalecido essa atuação desse mercado que se chama de serviço, onde o comércio, que é o principal carro-chefe dessa atuação, mas principalmente de outras atividades correlatas que fazem com que esse segmento de serviço se fortaleça e mostre para o Estado do Ceará que nós temos nesse potencial do homem e da mulher, que aqui vive, que aqui trabalha, que aqui produz, a sua maneira de fazer com que as transações da área de serviços possam ser o fortalecimento verdadeiro da nossa política de incremento no nosso Estado do Ceará. Quero, depois de ter falado nesse primeiro passo aqui da nossa fala, mostrando dessa força, tanto do setor de serviços na economia cearense, como também da criação do Fundo Estadual de Turismo, me reportar também a uma matéria que vem do interior do Estado do Ceará. O município do Ipu, município com aproximados 50 mil habitantes, na zona norte do nosso Estado do Ceará, tem tido que teve um importante desenvolvimento no passado recente, tem tido agora sofrido as amarguras, não apenas pela estiagem, que fez com que, principalmente, o riacho Ipuçaba, que é quem faz o seu trajeto em toda a serra, indo derramar para o sertão através da famosa bica do Ipu, que já foi traduzida, inclusive, em laços literais do nosso grande José de Alencar, com o romance Iracema, não tenha mais um fiasco de água qualquer que seja, tendo em vista tudo aquilo que está ocorrendo ao longo do seu percurso. Mas continua sendo ainda ali, meu caro jornalista municipalista Antônio Viana, que aqui se encontra, meu caro presidente Duquinha, um local que é onde as famílias, onde os turistas, onde as pessoas que congregam na Serra da Ibiapaba têm para se localizar e principalmente aproveitarem a sua manifestação
turística. E, infelizmente, na semana próxima passada, o restaurante lá da Bica do Ipu foi fechado, privando, inclusive, de que em um dos locais que, embora com a escassez da água vindo da Bica, mas ainda com a possibilidade de ser o ponto de encontro das famílias do município de Ipu, nós tivemos essa infeliz notícia de termos fechado o restaurante lá da Bica do Ipu, comprometendo, sem dúvida nenhuma, esse segmento que eu falo aqui no início, e uma história puxa a outra, do setor de serviços, de se fomentar ainda mais essa atuação que o poder público tem para estimular ao setor de serviço. A Serra da Ibiapaba, que tem ali, de certa forma, um potencial econômico vocacionado para o turismo, que vem desde a época de César Carlos, quando asfaltou ali toda aquela região, e agora com o alargamento que está ocorrendo na Serra da Ibiapaba, na sua principal via, e que nós possamos fortalecer essa atuação, seja lá com o Casario de Viçosa e a sua produção de artesanato local, seja com a força da economia do município de Tianguá, com a produção de hortifruti granjeiros, seja no município de Ubajara, com o Parque Nacional da Serra da Ibiapaba, onde a Gruta de Ubajara, o Bondinho, que já tem inclusive recursos assegurados no orçamento deste ano e do ano próximo vindouro, para assegurar a recuperação de todo aquele importante equipamento turístico, seja na Ibiapina, também com os seus canaviais, seja no município de São Benedito, que tem a sua representação cada vez mais forte regionalmente, mas principalmente agora devido ao santuário de Nossa Senhora de Fátima, que que se torna ali mais um atrativo turístico para a Serra, seja lá no município de Guaraciaba do Norte e nos municípios vizinhos de Croatá e Carnaubal, com suas cachoeiras e com toda a sua produção também de produtos da agricultura, e seja também com a nossa cidade do Ipu, onde a Bica do Ipu, sem dúvida nenhuma, é um dos cartões postais que temos no nosso estado e que, lamentavelmente, passa agora por esse problema do desafio de não ter água, mas que precisa ter a força das instituições públicas, leia-se aí a administração municipal, para que possa fortalecer essa atuação e fazer nesses momentos de dificuldades que as coisas possam se tornar melhores e se tornarem atraentes e atrativas para receber um número maior de visitantes. Era essa a informação que trago, senhor presidente, e antes de finalizar, digo ainda que estivemos acompanhando, eu, o deputado Roberto Monteiro, deputado Goni Arruda, estivemos acompanhando o governador Camilo Santana na última segunda-feira, quando participamos da inauguração da adutora lá do distrito de Pessoa Anta, mais precisamente na localidade de Santa Terezinha, que é a capital do distrito, não é isso, deputado Roberto? Santa Terezinha, a capital do distrito de Pessoa Anta, e acompanhando o prefeito Romeu Aldigueri, pudemos ali entregar essa importante obra de 35 quilômetros de adutora, que vai transpor as águas lá do Açude de Itaúna, na sede do município, passando para se ter essa importante ligação com esse distrito. Também, na noite da segunda-feira, entregamos a estrada que liga Barroquinha até Bitupitá, a estrada que leva o nome do senhor Jaime Laurindo da Silva, no seu trecho inicial, e que também o governador pôde trazer para aquela população uma estrada toda ela sinalizada, traduzida em trânsito seguro, que vai fazer com que tanto o escoamento de produtos do pescado, como também o incremento da visitação através de um equipamento como essa estrada, dos mais significativos para aquela população, que a gente consiga fortalecer esse elo aí de desenvolvimento com o setor do turismo no estado do Ceará, já que naquela praia está encravada o belo Pontal das Almas, que sem dúvida nenhuma é um dos mais importantes cartões postais do turismo no interior. Deputado, mais um minuto, Excelência. Da zona norte do estado do Ceará, e que sem dúvida nenhuma promove essa atuação do poder público através desses 28 quilômetros de estradas
que foram totalmente pavimentadas em asfalto e que dá uma qualidade de vida e principalmente de segurança na vida daqueles que utilizam-se do transporte, quer individual, quer coletivo, que terão a oportunidade de fazer com que a praia de Bitupitá possa ter uma comunicação mais rápida com outros segmentos e outras regiões do estado do Ceará, assim como do vizinho estado do Piauí. Dito isso, senhor presidente, faço aqui esses registros que, na nossa ótica, são dos mais importantes para a economia do nosso estado do Ceará. Era isso.